Hoje eu vou falar dessa loucura aqui. Saudações taxistas, meu nome é Rafael, bem-vindo ao canal Multiverso 38 e hoje eu vou falar a respeito de um material que ele é muito doido, pelo menos nas aparências. E eu vou explicar isso por quê. A gente está falando aqui a respeito de um quadrinho dos anos 80, ao melhor estilo nonsense, que procura fazer uma crítica social ao conservadorismo e à ditadura espanhola dos anos 70, e essa crítica ela aparece ora explícita, né, principalmente no começo, ora mais escondida, só que ela perpassa por toda a obra. A história ela praticamente tem um começo, depois ela segue um caminho totalmente assim não linear do ponto de vista, né, de quem está lendo, claro, e ela vai para uma conclusão que a rigor pode ser uma conclusão ou não. Mas a história em si, ela se conclui. O vilão aqui da HQ, ele encontra o seu derradeiro fim. Mas a questão aqui nem é essa. O que vale aqui, justamente, é a experiência narrativa que a gente tem, né, daquela época, completamente, assim, absurda, em alguns momentos até surreal. A conclusão que os personagens chegam, né, principalmente o taxista, de uma premissa até chegar em um determinado lugar, assim, é completamente, assim, surreal e sem sentido, mas de maneira proposital. A trama, apesar de simples, ela é completamente assim absurda e cheia de reviravoltas, muita tragédia, mas muita tragédia mesmo, com praticamente todos os personagens, tanto que tudo de absurdo e de ruim que pode acontecer a alguém, por exemplo, vai acontecer. O Martí Riera, ou Martí Riera, não sei a pronúncia correta, quadrinista espanhol que fez bastante sucesso nas décadas de 70 e 80, só não fez antes, justamente por causa da ditadura franquista. Ele compõe uma trama absurda, como eu estou falando desde o começo do vídeo, mas toda amarrada, né, toda concatenada, e que ao mesmo tempo, né, estabelece um tipo de crítica social às divisões, né, de classe da época. Então ele faz questão de mostrar, né, a separação que a gente tem entre os personagens mesmo. O burguês, né, representando ali obviamente a burguesia, um de classe média, né, que tenta ascender, que gostaria de ser como a burguesia, mas ao mesmo tempo ele fica preso a limites morais, né, que ele mesmo se impõe por meio da religião, como é mostrado aqui na HQ, e abaixo dele você teria as classes, né, DE e os miseráveis. E o tempo todo isso é mostrado que os problemas das classes superiores estão relacionados, né, às classes inferiores. Então essa guerra entre classes, ela acontece, né, o tempo todo, mas como eu falei, no começo essa divisão é mostrada mais explicitamente, mas no decorrer da obra ela fica nas entrelinhas. Mas isso não faz dessa, né, uma HQ que segue, né, os moldes da cartilha marxista ou algo do tipo. Ele serve muito mais como uma crítica localizada à sociedade da época, ali da Espanha e da Europa como um todo, mas principalmente ali da Espanha, em que o Art Spiegelman, no prefácio, diz que a Espanha, os anos 70, né, da Espanha foram os anos 80. O que significa isso? Em que, diferentemente dos Estados Unidos, por exemplo, como é citado aqui, que teve um grande período, né, de efervescência durante os anos 60 e 70, a Espanha e outros países, né, que sofreram com a ditadura também não viveram isso. Por isso que é comum dizer que nessa questão estética, né, do ponto de vista da arte, e toda a manifestação, né, cultural que cerca isso, teve início a partir dos anos 70. E o interessante é observar como essa crítica ela é bem construída, né? Por exemplo, você tem o pobre, que ele quer ascender, e aí ele tenta conseguir isso, né, lançando mão de todos os meios possíveis, né? Não vou dizer ilícito ou ilícito, não, é totalmente legal. Todos os meios utilizados pelas classes, né, mais baixas são totalmente legais. E aí você tem a classe média tentando também ascender a classe acima dela, só que ao mesmo tempo tentando levar uma vida regrada, né, dentro dos padrões da moralidade da época, daquela sociedade e tal. E acima você tem ali uma elite burguesa, né, uma nobreza propriamente dita, em que ela tenta se manter naquele topo, mas dentro desse topo, né, junto desse topo, existem pessoas, né, grandes empresários que eles ascenderam, né, da classe CB, né, para A, e que o que acontece, né, socialmente e culturalmente falando no mundo todo, ele carrega os valores dessas classes inferiores, né, para classe A, para a classe alta. E aí esses valores começam a entrar em conflito com a nobreza. Tanto que essas pessoas que ascenderam, né, esses emergentes, eles não são respeitados, né? Eles apenas aceitam essas pessoas ali porque elas têm o dinheiro, elas ascenderam financeiramente, economicamente, mas socialmente falando, né, e culturalmente falando, não.
Então, a gente pode dizer também que essa é uma história de vingança, porque a gente tem a classe baixa tentando ascender, se vingando da burguesia. E, ao mesmo tempo, a gente tem ali a burguesia, a classe média, tentando ascender e, ao mesmo tempo, se vingar por tudo que ela sofre dos verdadeiros burgueses, né? Da classe A, da nobreza, da classe A+. E essa, por sua vez, tudo que ela tem que fazer é se manter, mas para isso ela tem que continuar explorando as classes abaixo dela. Por isso que eu digo que a crítica aqui ela é muito bem construída, muito bem fundamentada, só que ela fica nas entrelinhas, porque essa obra aqui, vista de maneira superficial, né, a gente vai ver que dá a impressão que ela foi construída sobre uma superfície assim psicodélica, né, algo muito comum nas obras ali dos anos 70 e 80, tanto na estética, né, quanto no próprio roteiro e argumentação. A impressão que me dá é que o Marty, ele estava justamente preocupado em não escancarar as críticas, né, sociais ali presentes, por um resquício ou um receio ainda de uma época, né, vivida ali na ditadura, na qual os artistas, né, independente do ramo, eram obrigados a justamente falar por meio de enigmas, né, deixar né, uma porção de obra, de mensagens subliminares, né, em suas obras e algo do tipo. Mas essa é uma percepção minha que pode não estar correta. A história começa, né, com um taxista ali, levando a sua vida de cidadão exemplar, e aí as coisas começam a acontecer com ele, e ele tenta fazer justiça, né, com as próprias mãos, e consegue, naquele momento. Ele leva um criminoso, né, que tentou assaltar o táxi dele e um cliente importante dentro do táxi dele, só que esse criminoso, lá na cadeia, jura vingança contra esse taxista, e ele usa o filho dele, né, a família dele, para atingir esse objetivo. E é aí que começa a história, né, que caminha só para tragédia, uma atrás da outra. Todo mundo aqui, sem exceção, encontra, né, de alguma forma, não quer dizer que todos aqui morrem, né, mas todos os personagens, sem exceção, encontram um fim trágico, né, de alguma maneira. Não necessariamente é a morte, mas é muita tragédia. Eu também ouso dizer que, ao compor essa crítica social, o Marty, ele também representou muito bem a vida, né, e toda a dinâmica social que compõe ela. Um outro ponto importante que vale a pena mencionar é a arte. A técnica utilizada aqui, né, pelo Marty é impressionante. Ele teve uma influência direta aqui no Chester Gould, né, o próprio prefácio, né, ele ilustra bem isso, mas você consegue reconhecer na própria forma de compor os quadros, né, que ele trabalha aqui com 12 quadros, né, por página, pelo menos essa edição aqui, né, ela foi retratada dessa forma. Eu não sei se no original seriam 9 por página ou algo do tipo, mas aqui são 12, né, quadros por página, onde raramente, né, alguma página ou outra sai desse formato, em que a gente tem um quadro, né, que ele é maior do que os outros, ou que ele toma uma fileira inteira. A impressão que a gente tem é como se estivesse lendo as famosas tiras, né, de jornais ou dos primeiros quadrinhos que a gente teve ali, tanto no início, né, lá nos Estados Unidos, na Europa, ou até aqui mesmo, em que a gente tinha aquele rigor, né, de tudo ser composto dessa época. Você tinha que fazer todos os desenhos, o cenário, não importa, caber tudo dentro daquele quadrinho, que era aquela quantidade contada certinha por página. Aqui a gente não tem splash page, mas a gente tem as páginas pôster, que amplia, né, a técnica do Marty e mostra, né, todo o minimalismo, né, que compõe a arte dele, pelo menos nessa HQ. Se você comparar o material do Chester Gould, você vai encontrar semelhança. Só que o estilo do Chester Gould, ele não era proposital, ele era muito comum. Na verdade, era o padrão feito na época dele. Já o Marty aqui não, ele justamente faz referência à forma de produzir uma HQ daquela época. Mas diferentemente, né, do Dick 3, onde a gente não tinha uma trama assim tão surreal, ela era mais pé no chão, mas ela tinha um ou outro, né, elemento de exagero e de o herói, obviamente, sempre ter que sobreviver e escapar, e as tragédias, né, eram muito mais comedidas, né, muito mais controladas. Aqui a gente tem exatamente o oposto disso. Então, realmente, a arte aqui é um dos pontos principais da obra. Mas ela, obviamente, não vai agradar a todos, né? Ela vai agradar o público que gosta de um material clássico, aquele quadrinho preto e branco, muito semelhante às tiras. As pessoas que leram quadrinhos, né, na década de 60, 50 e 40 vão se identificar muito, né, com esse estilo, com essa técnica narrativa utilizada aqui pelo autor. Mas a história não. A história eu garanto que você não vai encontrar nenhum outro paralelo, né, que sirva de base ou que sirva de comparação para isso que foi feito aqui pelo Marty. É algo completamente assim absurdo e surreal. E alguma das críticas presentes aqui, ela pode ser até ofensiva, né? Justamente se a gente não tiver um olhar mais atento para a época. Mesmo que ele esteja criticando aí todo um costume, né,
da época anterior a que ele viveu, ou até da época em que ele viveu, propriamente falando, ele carrega um pouco a mão quando ele tenta representar, né, de alguma forma, algumas situações, né, em que as mulheres estão envolvidas. Só que ele fez isso, obviamente, de maneira consciente. Justamente era para criticar, né, como funciona, né, o imaginário masculino, a cabeça dos homens. E não, obviamente, para atacar mulher nenhuma. Só que eu digo, se uma mulher, né, uma pessoa do sexo feminino, ou não, né, qualquer pessoa, ler com o olhar de hoje pode se ofender em relação a isso. Mas o que ele está fazendo aqui, ele está retratando, né, na verdade, uma crítica de um período, ou a um período, né, melhor dizendo. O terceiro e último ponto que vale a pena aqui ser mencionado é no acabamento. Eu não sei de quem é o mérito, mas o acabamento gráfico aqui ficou algo assim fora de série. Desde a capa, a sobrecapa, a lombada. Eu não sei como eles conseguiram chegar a uma conclusão dessa, né? Como eles conseguiram atingir um tipo, né, de projeto gráfico como esse, que é simplesmente assim espetacular. E as ilustrações que compõem as guardas, as páginas pôsteres, o minimalismo, como aparece aqui nessa primeira página, com o carro, com o táxi. Mas a minha favorita é essa aqui, que é a página que precede o prefácio. Então, no quesito aqui acabamento gráfico, eu só tenho que dar os parabéns aí ao Thiago, ao Ferrez, ou qualquer um que esteja envolvido aqui nesse projeto. Isso é algo, assim, para mim, surreal, assim, impensável, no bom sentido. Eu acho que se essa HQ não ganhasse algum tipo de prêmio esse ano ou ano que vem, não importa, pelo menos, se não for pelo conteúdo em si, pela história, mas pelo acabamento, seria um pecado. Então foi isso. Um grande abraço e até o próximo vídeo.